Na madrugada de 7 de setembro de 2025, a Ucrânia enfrentou o que se tornaria o maior ataque aéreo russo desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Um assalto sem precedentes que utilizou 805 drones e 13 mísseis, transformando os céus de Kiev em um campo de batalha e estabelecendo um novo patamar na escalada do conflito que já dura mais de 3 anos. O ataque começou nas primeiras horas da madrugada, quando os sistemas de alerta antiaéreo ucranianos detectaram uma massiva formação de aeronaves não tripuladas se aproximando do espaço aéreo nacional. A Força Aérea da Ucrânia rapidamente identificou a magnitude da ameaça. Não se tratava de um ataque convencional, mas sim da maior ofensiva aérea já registrada desde o início do conflito. Os números eram assustadores. 805 drones Shahed de ataque unilateral, também conhecidos como drones kamikaze, acompanhados de 9 mísseis de cruzeiro e 4 mísseis balísticos, todos convergindo em direção a alvos estratégicos em território ucraniano. Para compreendermos a dimensão deste ataque, é importante contextualizar os drones Shahed utilizados pela Rússia. Essas aeronaves não tripuladas, de origem iraniana, foram adaptadas e produzidas em massa pelas forças russas especificamente para esta guerra. Com aproximadamente 3,5 metros de comprimento e pesando cerca de 200 kg, cada drone Shahed carrega uma ogiva explosiva de 40 kg e possui autonomia para voar até 2.500 km. Sua velocidade relativamente baixa, de cerca de 185 km por hora, é compensada por sua capacidade de voar em baixa altitude, dificultando a detecção pelos sistemas de radar convencionais. A estratégia russa por trás deste ataque massivo revela uma sofisticada compreensão da guerra de desgaste moderna. Ao lançar centenas de drones simultaneamente, as forças russas buscavam sobrecarregar os sistemas de defesa antiaérea ucranianos, forçando-os a esgotar seus recursos de interceptação e permitindo que uma porcentagem significativa dos drones atingisse seus alvos. Esta tática, conhecida como saturação de defesas, representa uma evolução na doutrina militar russa e demonstra como o conflito na Ucrânia tem servido como laboratório para novas formas de guerra tecnológica. Os alvos selecionados para este ataque revelam uma estratégia russa de atacar tanto a infraestrutura militar quanto a civil da Ucrânia. O alvo mais simbólico e politicamente significativo foi o edifício do Gabinete de Ministros em Kiev, sede do governo ucraniano, que foi atingido diretamente e sofreu um incêndio significativo. Esta foi a primeira vez desde o início da guerra que um edifício governamental central de Kiev foi diretamente impactado, marcando uma escalada na campanha russa de tentar desmoralizar a liderança ucraniana e demonstrar que mesmo os locais mais protegidos da capital não estão seguros. Além do edifício governamental, os ataques se concentraram em infraestruturas críticas distribuídas por todo o país. Instalações energéticas, que têm sido alvos constantes dos ataques russos ao longo da guerra, foram novamente priorizadas. Armazéns logísticos, empresas industriais e posições militares das Forças Armadas ucranianas também foram atingidos, demonstrando uma estratégia coordenada para degradar tanto a capacidade militar quanto econômica do país. Os ataques se estenderam geograficamente desde a região de Sumy, no nordeste, até Kherson, no sul, mostrando o alcance e a coordenação da operação russa. A resposta das defesas antiaéreas ucranianas foi impressionante em termos de eficácia, mas também reveladora sobre os limites dos sistemas de defesa quando confrontados com ataques em massa. Segundo os dados oficiais da Força Aérea Ucraniana, 747 dos 805 drones foram interceptados ou neutralizados, representando uma taxa de interceptação de aproximadamente 93%. 4 dos 13 mísseis também foram abatidos. Esses números, embora demonstrem a competência das defesas ucranianas, também indicam que 58 drones e 9 mísseis conseguiram atingir seus alvos, causando danos significativos. O custo humano deste ataque foi particularmente trágico e simbolicamente poderoso. Entre as vítimas fatais estava um bebê de apenas 3 meses de idade que morreu junto com sua mãe quando sua residência foi atingida por destroços de um drone interceptado. Esse tipo de casualidade civil, especialmente envolvendo crianças, tem sido uma característica constante do conflito e continua a gerar indignação internacional. Além das 2 mortes confirmadas, 17 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, sendo rapidamente transportadas para hospitais da capital. As equipes de resgate e emergência de Kiev demonstraram mais uma vez sua preparação e eficiência desenvolvidas ao longo de quase 3 anos de guerra. Em questão de horas, os corpos das vítimas foram retirados dos escombros, os feridos foram atendidos e estabilizados e os trabalhos de contenção de incêndios nos edifícios atingidos foram iniciados. Esta resposta rápida e coordenada reflete como a sociedade ucraniana se adaptou à realidade de viver sob constante ameaça de ataques aéreos. Do ponto de vista estratégico e militar, este ataque representa várias camadas de significado no contexto mais amplo da guerra. Primeiro, demonstra a capacidade contínua da Rússia de produzir e lançar grandes quantidades de drones, indicando que suas linhas de suprimento com o Irã permanecem intactas e que sua capacidade industrial militar não foi significativamente degradada pelas sanções internacionais.
A produção em massa de drones Shahed na território russo, muitas vezes utilizando componentes ocidentais obtidos por terceiros países, mostra como a Rússia conseguiu adaptar sua economia de guerra às restrições internacionais. Segundo, o timing do ataque sugere uma tentativa de influenciar o moral ucraniano e potencialmente pressionar por negociações. Ataques de grande escala como este frequentemente precedem ofertas diplomáticas ou são utilizados como ferramentas de pressão psicológica. A escolha de atingir o edifício governamental pode ter sido calculada para enviar uma mensagem específica sobre a vulnerabilidade da liderança ucraniana, mesmo na capital mais protegida. Terceiro, este ataque força a Ucrânia a repensar suas estratégias de defesa antiaérea e potencialmente redistribuir seus limitados recursos de defesa. Cada míssil interceptor que utilizado para derrubar um drone Shahed de baixo custo representa um cálculo econômico estratégico. Os sistemas de defesa antiaérea modernos, como os Patriots fornecidos pelos Estados Unidos, custam milhões de dólares por míssil, enquanto cada drone Shahed custa aproximadamente $20 mil. Esta simetria econômica é parte integral da estratégia russa de desgaste. A resposta internacional a este ataque foi rápida e amplamente condenatória. A União Europeia, através de sua delegação em Kiev, que foi um dos edifícios atingidos durante o ataque, emitiu uma declaração forte condenando o que chamou de escalada inaceitável nos ataques contra alvos civis. O impacto no edifício da delegação da União Europeia foi particularmente simbólico, sendo interpretado por muitos analistas como uma tentativa deliberada da Rússia de intimidar a Europa e demonstrar que mesmo representações diplomáticas internacionais não estão seguras em Kiev. O British Council, organização cultural britânica que promove relações educacionais e culturais, também teve sua sede atingida durante o ataque. Este impacto gerou protestos diplomáticos do Reino Unido, com o governo britânico convocando o embaixador russo em Londres para explicações formais. O ataque a instituições culturais e educacionais estrangeiras foi interpretado como uma tentativa de desencorajar a presença internacional continuada na Ucrânia. Os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, mantiveram uma posição de condenação ao ataque, mas com nuances diplomáticas que refletem a abordagem mais cautelosa da nova administração americana em relação ao conflito. Em declarações públicas, autoridades americanas expressaram solidariedade com a Ucrânia, mas também reiteraram a importância de encontrar soluções diplomáticas para o conflito. Esta posição equilibrada reflete a tentativa de Trump de manter pressão sobre a Rússia enquanto explora possibilidades de negociação. Do ponto de vista tecnológico, este ataque marca uma evolução significativa na forma como conflitos modernos são conduzidos. A utilização coordenada de centenas de drones representa um novo paradigma em guerra assimétrica, onde potências menores ou atores não estatais podem causar danos desproporcionais utilizando tecnologias relativamente baratas e acessíveis. Esta lição não passou despercebida por analistas militares ao redor do mundo, que veem no conflito ucraniano um laboratório para futuras formas de guerra. A capacidade russa de coordenar o lançamento simultâneo de 805 drones demonstra avanços significativos em sistemas de comando, controle e comunicação. Cada drone deve ser programado com coordenadas específicas, rotas de voo otimizadas para evitar defesas conhecidas e timing preciso para maximizar o efeito de saturação. Esta coordenação tecnológica e organizacional indica investimentos substanciais em capacidades militares não convencionais. Para a população civil de Kiev, este ataque representou mais uma noite de terror em uma série que já dura mais de 3 anos. O sistema de alerta antiaéreo da cidade funcionou como programado, dando tempo suficiente aos residentes para procurar abrigo em estações de metrô, porões reforçados e bunkers construídos especificamente para proteção contra ataques aéreos. No entanto, a intensidade e duração deste ataque específico testaram os limites da resistência psicológica da população. Relatos de moradores descrevem horas de explosões contínuas, com o som característico dos drones Shahed, frequentemente comparado ao de uma motocicleta, ecoando pelos céus da capital. O sistema de defesa antiaérea ucraniano ao impacto no edifício da delegação da Ucrânia foi particularmente simbólico, sendo interpretado por muitos analistas como uma tentativa deliberada da Rússia de intimidar a Europa e demonstrar que mesmo representações diplomáticas internacionais não estão seguras em Kiev. O ataque a instituições culturais e educacionais estrangeiras foi interpretado como uma tentativa de desencorajar a presença internacional continuada na Ucrânia. Os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, mantiveram uma posição de condenação ao ataque, mas com nuances diplomáticas que refletem a abordagem mais cautelosa da nova administração americana em relação ao conflito. Em declarações públicas, autoridades americanas expressaram solidariedade com a Ucrânia, mas também reiteraram a importância de encontrar soluções diplomáticas para o conflito. Esta posição equilibrada reflete a tentativa de Trump de manter pressão sobre a Rússia enquanto explora possibilidades de negociação. Do ponto de vista tecnológico, este ataque marca uma evolução significativa na forma como conflitos modernos são conduzidos. A utilização coordenada de centenas de drones representa um novo paradigma em guerra assimétrica, onde potências menores ou atores não estatais podem causar danos desproporcionais, utilizando tecnologias relativamente baratas e acessíveis. Esta lição não passou despercebida por analistas militares ao redor do mundo, que veem no conflito ucraniano um laboratório para futuras formas de guerra.
A capacidade russa de coordenar o lançamento simultâneo de 805 drones demonstra avanços significativos em sistemas de comando, controle e comunicação. Cada drone deve ser programado com coordenadas específicas, rotas de voo otimizadas para evitar defesas conhecidas e timing preciso para maximizar o efeito de saturação. Esta coordenação tecnológica e organizacional indica investimentos substanciais em capacidades militares não convencionais. Para a população civil de Kiev, este ataque representou mais uma noite de terror em uma série que já dura mais de 3 anos. O sistema de alerta antiaéreo da cidade funcionou como programado, dando tempo suficiente aos residentes para procurar abrigo em estações de metrô, porões reforçados e bunkers construídos especificamente para a proteção contra ataques aéreos. No entanto, a intensidade e duração deste ataque específico testaram os limites da resistência psicológica da população. Relatos de moradores descrevem horas de explosões contínuas, com o som característico dos drones Shahed, frequentemente comparado ao de uma motocicleta, ecoando pelos céus da capital. O sistema de defesa antiaéreo ucraniano ao impacto no edifício da Ucrânia foi particularmente simbólico, sendo interpretado por muitos analistas como uma tentativa deliberada da Rússia de intimidar a Europa e demonstrar que